Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, vou deixar também o meu Instagram aqui se você tiver o interesse de me seguir por lá, eu vou ficar muito feliz. E hoje, gente, depois de 1 ano e 4 meses, eu acho, eu voltei aqui para falar para vocês sobre a depilação a laser. Eu concluí todas as minhas sessões em agosto de 2024 e eu vim aqui contar pra vocês. Eu tava aguardando assim passar uns 15 dias, 2 meses, pra contar pra vocês de fato se eu gostei, se eu vi resultados e o que aconteceu nesse meio período aí que eu fiz a depilação a laser. Pra quem chegou aqui do nada, eu gravei um vídeo anterior a esse quando eu fiz a minha primeira sessão de depilação a laser. E nesse vídeo eu falava sobre todos os boatos que eu tinha ouvido falar sobre a depilação a laser, quais foram as coisas que eu notei na minha primeira sessão de depilação a laser. E agora, de fato, depois de 1 ano e pouquinho, eu vim contar pra vocês se realmente eu acho que vale a pena fazer a depilação a laser e contar os meus relatos de sessões, né, pra vocês. Porque nesse vídeo eu relatei que tinha muita gente falando mal de onde eu fiz, sobre queimaduras, excesso de pelos voltando. Então eu vim contar aqui pra vocês a minha experiência. Tudo começou, gente, porque eu sempre quis fazer depilação a laser nessa região do meu rosto e no meu pescoço e na região da barriga. Por quê? Eu tenho síndrome do ovário policístico e tem variações de sintomas. Um desses é excesso de pelos e pelos grossos em algumas regiões. E como eu trabalho gravando vídeo, eu faço vídeo, sempre tô postando, isso me incomodava muito, porque era uma coisa que não tinha como eu retirar sem ficar com a pele lisinha. Se eu tirasse com pinça, ele ficava com foliculite, com gilete nem se fala, com cera também, então isso me irritava muito. Na barriga me irritava horrores quando eu ia pra praia, porque eu tinha que tirar os pelinhos com a gilete e quando batia água do mar ardia e começava a ficar vermelho, pipocando e virava umas feridas bem feias, então isso me incomodava muito. E era um desejo meu fazer depilação a laser. E aí, gente, em uma das conversas que eu tive com o Júnior falando sobre, né, falei pra ele, né, nossa, quando eu juntar um pouquinho de dinheiro eu vou procurar saber como faço pra fazer a depilação. E aí o celular escuta tudo, né, gente? Quando foi no outro dia, ele recebeu da Espaço Laser, tipo aquelas propagandas pra você pagar R$ 89,90 e receber 10 sessões na axila. E aí eu disse, vou fazer. Quando eu fui, gente, tipo, a minha axila era uma axila normal, mas como eu tenho síndrome do ovário policístico, todos os pelos do meu corpo são grossos, então era mais de um pelo em um folículo, me dava muita coceira quando eu depilava com a gilete, eu tinha muita foliculite na região da axila. E aí eu fui fazer a avaliação, fechei o pacote e lá eles falaram sobre os outros pacotes e tudo mais. E aí, conversando com meu noivo, eu fechei vários pacotes que eu vou citar aqui pra vocês: pescoço, passes laterais, infraumbilical, que é o da barriga, virilha completa, e ganhei a do buço, só que a do buço eu não completei, gente, porque me dava muita dor de dente, tipo, doía a raiz do meu dente quando o choque batia, sabe? Então vou contar agora pra vocês como foi desde o dia que eu marquei todas as sessões até hoje. Eu não tive muito apoio no início, então assim, eu não sabia muito o que fazer, tipo, como é que eu vou? Eu vou ficar toda despida na hora? Eu não tinha muita informação, gente. A única informação que eu recebi da Espaço Laser foi um e-mail informando que eu precisava depilar as minhas áreas 2 dias antes ou 3 dias antes, dependendo do tamanho da área. Não poderia ter tomado sol nos últimos 7 ou 15 dias e outras coisas lá. Mas, tipo, não tinha me informando coisas básicas e simples, como, por exemplo, eu não poderia usar desodorante no dia que eu fosse fazer a depilação. Eu não poderia usar maquiagem no dia que eu fosse fazer a depilação do rosto. E eu não fui avisada disso. Como eu descobri? Por vídeos no TikTok, entendeu? Então eu fiquei muito chateada porque, tipo, se eu tivesse ido com maquiagem ou usado maquiagem no dia ou desodorante, porque da primeira vez que eu fui pra fazer a avaliação e fechar os outros pacotes, eu tinha ido com desodorante. Eu só tive a sorte de que a gente não fez naquele dia porque a mulher avaliou a minha axila e disse que os meus pelos estavam maiores do que deviam estar.
E que aí eu precisava fazer a depilação com 2 dias antes, não com 3. Então, eu não fiz naquele dia por isso, porque eu tinha até levado desodorante, gente, pra usar depois que terminasse a depilação. Então, assim, eu fui muito mal informada em relação a isso. Eu precisei pesquisar no TikTok pra eu ter acesso a essas informações que eu deveria ter tido no dia que eu fiz o agendamento, porque eu não tive essas informações. E aí, gente, que acontece a maioria dos erros desses casos aí, porque eu fiquei com muito medo. Quando eu comecei a pesquisar, né, um dia antes de ir, eu comecei a pesquisar um monte de coisa e as pessoas falando que queimava a pele, que ficava com a pele manchada. E eu acho que é basicamente por isso, pela falta de informação. E é justamente por isso, porque, tipo, se você tomar sol, eu vi que fica manchada a sua pele. O ácido também, o ácido foi uma coisa que também vinha explicando no e-mail. Mas essas coisas de maquiagem, desodorante, não vinha explicando, tá? E assim, tem muita maquiagem que não tem ácido, então super tranquila. A maquiagem eles só pediam pra você não usar no dia mesmo, passar 24 horas sem usar a maquiagem antes de fazer a sessão. Se eu não tivesse essa curiosidade de procurar as coisas, eu não saberia nunca. E uma das coisas que eu vi no site era que, tipo, pessoas que têm muita variação de hormônio, essas pessoas têm grandes chances de não eliminar todos os pelos. Então é uma coisa que eu já tava na minha cabeça. Possivelmente vai amenizar os pelos. Então eu já fiquei sabendo que por conta das minhas variações hormonais, né, pela síndrome do ovário policístico, como é um problema hormonal, pode ser que os meus pelos eles não sumam de vez. Eu ia precisar fazer mais sessões, mais manutenções, que é coisas que pessoas normais fazem, né, manutenção, porque as pessoas acham que fazer a depilação a laser, você vai eliminar todos os pelos, e pesquisando mais a fundo eu vi que não. Porém, gente, essas pessoas, elas dão a certeza pra gente que a gente vai ficar 0 pelos e a gente acredita. Então, assim, eu, graças a Deus, fui pesquisar e não fiquei me iludindo. Eu sei que meus pelos podem voltar, porém eles melhoraram muito, 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 muito. Uma das coisas que eu vi foi sobre o mau atendimento das unidades espaço laser. Isso eu não tive problema, tanto as meninas da recepção quanto as meninas que fazem a depilação são muito simpáticas. As meninas que fazem a depilação me explicavam tudo, todo dia que eu chegava, mesmo eu tendo ido várias vezes, elas me explicavam tudo, 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 e com a maior paciência do mundo. Excelente atendimento aqui na unidade do Shopping Partage de Campina Grande, eu amei. Porém, gente, uma coisa que eu vi reclamar e que realmente aconteceu foi do fato de toda vez que você for fazer ser uma pessoa diferente. Comigo não foi diferente. Toda vez que eu ia fazer era uma pessoa diferente. Eu acho que eu peguei a mesma pessoa só apenas 2 vezes. O resto foi várias pessoas diferentes. E assim, gera um constrangimento porque você faz, tipo, eu fiz a parte íntima. E assim, a gente sabe que ela não vai lembrar de você. A gente sabe que ela vê 500 virilhas por dia. Porém, gente, eu não me sinto confortável. De tipo, sabe? Eu queria que tivesse sido a mesma pessoa ao longo desses 1 ano e 4 meses. Queria. Todas as vezes era uma vergonha que eu passava novamente, porque é constrangedor, querendo ou não. Tem gente que não se constrange. Eu me constranjo e queria que tivesse sido a mesma pessoa sempre. Eu ia ficar mais confortável. Vi muitos relatos também falando sobre em todo canto que você vai pesquisar, eles dizem que não dói. Gente, dói sim, tá? Se aquilo é indolor, eu não sei o que é sentir dor, juro pra vocês. As regiões que foram menos doloridas, assim, foi o rosto, o pescoço e a areola do seio. Apenas, gente, o resto doeu, tá? Doeu, principalmente na virilha, gente, dói muito porque é muito sensível. Na última sessão, assim, do início, meio, doía, mas tipo, eu aguentava, sabe? Nas últimas 2 sessões eu pedi pra moça pausar, porque eu não tava aguentando de tanta dor, gente, porque eles vão aumentando a potência, né? Então eu não tava mais aguentando. Eu até dizia a Juni, não dava mais pra gente, porque a gente ia fazer a depilação e rapidinho terminava, a gente ia passear no shopping, fazer outras coisas. As últimas 2 sessões eu não consegui, gente, porque tava muito dolorida. Eu ficava andando com perna aberta, parecendo que eu tava assada. Inclusive, quando eu chegava em casa, eu colocava uma pomadinha, porque, gente,
ardia, que não tá escrito, dói. E aí, já aproveitando pra falar, tem vários tipos de laser, né, que eu sei. Porém, o que eu fazia, gente, era o Alexandrite, tá? Ele é um negocinho, uma bolinha de ferro, aí solta o negócio. Eu achei que aquele que tem um gelzinho, que passa o gelzinho e ele fica pulsando, seria menos dolorido. Porém, minha mãe disse que fez e não aguentou. Ela só fez uma vez, eu acho. Se eu não me engano, ela só fez uma vez e não aguentou. Mas apesar, gente, de ficar dolorido, não queimou a minha pele, tá? Não sofri queimaduras de 2º grau, que teve muita gente que falou que sofreu queimaduras fortíssimas, que era o meu medo. Durante, gente, essa experiência, eu notei várias mudanças no comportamento dos meus pelos. Principalmente durante as sessões, né, 13 dias. O que é que acontece? Pra quem nunca fez, deixa eu explicar aqui pra vocês como que funciona. Eles pedem pra você depilar a região 3 a 2 dias antes de fazer a depilação. Depende de qual é o aparelho que você vai usar, né? Porque tem aparelho que você precisa depilar lá no dia, né? Ela mesma usa a Gillette e faz. No meu caso, o meu tinha que depilar 3 a 2 dias antes de fazer a depilação, porque o pelo ele precisava aparecer um pouquinho para na hora que o laser pegar na cabecinha do pelo e entrar por dentro. Enfim, foi o que a menina me explicou lá, porém eu não entendo muito, posso falar muita besteira, mas é basicamente isso. E aí, gente, como eu já falei, né, nesse dia você não pode usar desodorante nem no dia 24 horas antes da depilação, nem 24 horas depois, tanto desodorante quanto maquiagem. Ácido hialurônico você não pode usar 7 dias antes, nem 7 dias depois. A mesma coisa que sol, tipo, você ficar muito tempo exposto ao sol, 15 dias antes e 15 dias depois. Assim. E aí o que é que acontece? Quando você faz a depilação, o pelo ele não cai de uma vez e ele não some de uma vez, tá? Nesse dia que você faz a depilação. Ele fica lá com a pontinha do pelo queimadinha, você consegue ver que ela fica meio torradinha, inclusive fica fedendo a frango frito, e aí ele fica lá queimadinho e tudo mais. Você não pode usar lâmina, acredito que é 24 horas após o procedimento, você não pode usar lâmina porque é uma região que tá sensível, né? Aconteceu uma coisa ali, então ela fica sensível e você não pode usar a lâmina. Eu não usava lâmina, gente, uns 7 dias, eu passava uma semana sem usar lâmina. E aí, gente, com 13, 10 dias você começa a ver os pelos caindo. Você não vai ver nessa região aqui, mas na região da virilha você vai perceber isso por conta da calcinha. Você vê os pelos caindo na calcinha e eles caem da raiz mesmo, tá? Então você vê os pelos grandinhos na calcinha, que é normal, eles vão cair. Depois disso, gente, eu acho que, tipo, assim, eu vou falar por mim, tá? Mas eu acho que a experiência varia de pessoa pra pessoa. Depois que os meus pelos caíam, eles passavam, acho que uns 30 dias, quase pertinho de remarcar outra sessão, porque a minha sessão era de 45 a 45 dias, então eu só podia fazer a próxima sessão depois de 45 dias. Então, ali perto dos 40 dias, eu já começava a notar o pelo crescendo, mas não como antes. Ele sempre nascia tipo um aqui, outro ali e bem de levezinho, sabe? E aí isso vai acontecendo com o tempo, né? Toda vez que você for fazer, vai ser esse mesmo processo. O pelo vai cair, vai demorar a crescer, e aí quando crescer você vai lá, depila e deixa ele crescer. Para o dia da sessão ele tá com a pontinha ali para fazer a depilação. Com 7 meses, acho que na minha 7ª sessão, esses pelos daqui, ó, do rosto e do pescoço já não nasciam mais. Inclusive, já faz uns 5 meses que eu terminei aqui, ó, e não são esses pelos, tá, gente? Eram pelos bem grossos que ficavam aqui e aqui no pescoço, que se tivesse, vocês já teriam visto de longe, eu falando, vocês conseguiriam ver. Eles ficavam bem grossos, gente, eram pelos bem grossos que ficavam aqui. Então, assim, no 7º mês, ele já não nascia mais, sabe? Tanto é que quando eu fazia depilação, que eu chegava lá, a mulher dizia, aqui a gente só vai fazer mesmo pra garantir que ele não nasça, porque ele já meio que parou de crescer. E de fato parou, gente, de crescer, ele não cresce mais. Faz muito tempo que eu passei a Gillette aqui, porque quando era basicamente ele normal, a minha axila, eu vou botar aqui a foto pra vocês, como era cheia a minha axila.
Na minha axila, gente, voltou um pouco, tá? Mas não voltou como antes. Como eu falei pra vocês, eu já sabia que possivelmente poderia voltar por conta dos meus hormônios, né? Mas ele voltou muito pouco. Eu até deixei aqui um tecido pra vocês verem como ele realmente tá. Não, olha como ele tá. Tá crescendo bem pouquinho. É porque eu sou pequena, deixa eu baixar aqui a câmera. Ó, cresceu alguns pelos. Porém, gente, muito pouco em relação ao que eu tinha. E os pelos que estão crescendo agora, eles são bem mais finos do que os de antes. Tanto é que quando eu faço a depilação, ele nem parece que tem cabelo, nem parece que tem folículo e nem pelo ali, porque ele fica bem lisinho mesmo, entendeu? Então aqui eu acho que eu vou precisar fazer mais sessões, tá? Porque é normal, gente, todas as pessoas que fazem depilação a laser voltam pra fazer manutenção, porque é normal os hormônios, né, crescer mais cabelos ou voltar, então todo mundo faz. A minha areola não tem mais, infraumbilical também tá bem pouquinho, gente, tipo, eu tô muito feliz, foi o resultado que eu amei de verdade, foi o infra e essa região aqui. O infra não nasce mais um pelo, bem branquinho, os pelinhos que nascem são bem fininhos e transparentes, então não me incomodam, eu deixo mesmo, nem tiro. Na minha virilha, um pouquinho, sabe? Porque tem algumas regiões que nasce um pelinho aqui, um pelinho ali, mas tipo, tá muito bom, gente, porque ai, como é bom não ter muito pelo, principalmente aqueles pelos que machucavam. Então, assim, o resultado pra mim foi satisfatório, né? Devido ao meu histórico de pelos excessivos e grossos, com muitos folículos que me dava foliculite. Então, o resultado que eu tenho hoje, apesar de ter voltado um pouco dos pelos e tudo mais, eu tô muito feliz porque eu não tenho aquele excesso de pelo e, tipo, se eu passar uma gilete agora, não me machuca, não fica aquela coisa, sabe, cheia de foliculite, com ferida e tudo mais. Então, pra mim, valeu super a pena. Lógico que eu vou precisar voltar pra fazer manutenções, né? Ano que vem eu vou fazer manutenções pra manter isso e, quem sabe, ir diminuindo cada vez mais. Lembrando que quanto mais eu fizer, mais ele vai diminuir, certo? Então eu tô muito feliz. De verdade, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, por mim, sabe? Eu sempre tive o sonho de fazer essa depilação a laser, mas eu não sabia que eu ia gostar tanto, gente, porque eu tô me sentindo tão livre de pelos, sabe? Por mais que tenha alguns, mas não em excesso e não grossos que me machucavam quando eu fazia depilação, eu tô muito feliz. Se você tiver alguma dúvida sobre depilação, sobre alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês, porque é tanta coisa, gente, que às vezes eu esqueço de falar, assim. Com certeza, quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou lembrar de várias coisas. Mas se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.